todo mundo aqui falou bastante coisas hoje sobre MySQL e hoje eu vou falar sobre o MySQL 8. Eu acho que das primeiras coisas que tem que se falar sobre MySQL 8 primeiro eu tenho que acertar também isso, né? A gente teve MySQL 3, 4, 5 e 8, né? Que bizarrice é essa, né? Assim como é o caso aí, por exemplo, do PHP que deu um jump, né, do PHP 5 para o 7, o MySQL também tem alguns motivos também, isso não sei se está oficialmente, mas a fonte mais confiável que eu achei é que as versões do MySQL, por exemplo, o MySQL AB e o MaxDB, eles eram respectivamente MySQL 6 e MySQL 7. E então a Oracle decidiu, não, vamos normalizar tudo, deixar uma versão estável para trabalhar com MySQL e essa em si é a versão 8. Então vamos entrar nas funcionalidades que de fato vão fazer a diferença. Primeira coisa do MySQL 8, o InnoDB agora é o cidadão de primeira classe que o MySQL começa a trabalhar. Toda a estrutura do MySQL está baseada agora em InnoDB. Todas as tabelas de sistema, o Information Schema funciona em cima de InnoDB também. O Memcache teve muitas melhorias em cima considerando essa engine do InnoDB, né? Todos os metadados de tabela, então, por exemplo, aonde eu armazeno o último índice do autoincremente, por exemplo, está numa estrutura de InnoDB também. Uma outra coisa, você não vai encontrar os metadados, por exemplo, não sei se alguém já teve a curiosidade de entrar no var, MySQL, data, alguma coisa, né, que tem uma cacetada de arquivo para uma tabela só. Hoje isso não existe, isso tá na estrutura de sistema do MySQL, funcionando também em cima de InnoDB. Todos os dicionários de dados também estão funcionando em cima de InnoDB e é uma outra grande mudança que o MySQL está tendo. Todos os dicionários de dados que antes ou ficavam em memória ou ficavam num estado efêmero, né, para fazer alterações, hoje estão sendo considerados dentro de uma estrutura InnoDB também, por isso transacionais. A API mesmo, toda a API desde o core do MySQL até os plugins funcionam também usando a lógica de dicionário de dados. O cache foi melhorado demais, né? E como a gente não está mais confiando tanto em muitos arquivos no sistema de arquivos, né, para gerenciar as informações, eu também não tenho os problemas que o MySQL tem normalmente relacionados à manipulação de arquivos, né, I/O, etc., ou possíveis locks de arquivo que eu teria algum problema com acesso a tabelas. Todas as operações de DDL agora são atômicas e transacionais também. E os próprios metadados de tabela também são versionados em estruturas InnoDB, como eu falei antes. Agora a gente tem uma ideia de índices invisíveis, né? Eu dei uma brincada ali que os DBA pira, né? O que acontece? Alguém aqui já teve a situação de, putz, eu tenho que analisar se um índice está sendo efetivo ou não, porque ele está me custando muito e eu preciso tirar ele do banco. Isso é uma operação um pouco complicada, né? Agora, o que você pode fazer? Você marca um índice como invisível, testa se esse índice está sendo usado ou não, com explain, etc. Se esse seu teste funcionar bem, aí beleza, você consegue excluir esse índice, né? Tirar todo esse custo que você tem da memória. Antigamente, você não tem como fazer isso, você não tem como desabilitar um índice para as queries. O otimizador vai começar... não tem como o otimizador não passar por esses pontos, né? Eu acho que eu voltei alguma coisa aqui, mas tudo bem. Uma outra mudança com relação a como eu dou permissões para os usuários. Agora o MySQL implementa roles, então eu posso definir que uma role tem determinados privilégios e eu falo que para um usuário ele vai usar uma determinada role. Eu dei um exemplinho aqui, né? Então eu crio uma role developer e uma role app. Eu vou garantir tudo em AppDB para o role developer, aqui para o app, e eu vou garantir o role developer para um usuário específico na máquina, né? E aqui um outro exemplo também.
Isso ajuda demais, muito mais do lado do administrador, né, do que do desenvolvedor, mas a gente tem aquele perfil do desenvolvedor maroto que tenta dar uma de DevOps ali, né, nos dias de hoje e tal. E esse é uma coisa que ajuda demais na administração, principalmente como a gente falou aqui, né, de a gente ter diversos papéis dentro do MySQL, diversos usuários dentro do MySQL desempenhando funções diferentes e com privilégios diferentes. Common Table Expressions, uma coisa que é muito comum, principalmente em bancos como SQL Server, etc., né, de você fazer as subqueries de uma maneira um pouco mais elegante e trabalhando melhor, índice e otimizador, agora vão ser possíveis no MySQL e essas expressões são todas materializadas, então eu consigo ter uma certa persistência, não é uma coisa que eu levanto em memória agora e amanhã cai, e logo depois cai. Eu consigo trabalhar com isso bem e o ganho que eu tenho disso é mais performance e também uma sintaxe mais compreensível também do lado do desenvolvedor também. O banco de performance, né, o esquema de performance, agora ele tem algumas outras tabelas. Eu apontei o laser na cara de alguém, desculpa. Eu tenho os counts, esse aqui são todas as mensagens de erro, tá? Então eu tenho tabelas considerando as contagens totais de erros, sumário, resumo por thread, usuário, host e contas, e eu tenho mais índices nessas tabelas de performance, né? Então o time do MySQL já fez mais de 100, considerando aí o MySQL 8.0.1, ainda não apareceu o changelog do 8.0.2, mas isso aqui com certeza vai aumentar para justamente dar mais performance para os administradores trabalharem no esquema de performance. E algumas outras atualizações, né? O char7 padrão agora é o UTF-8 MB4, antigamente até a versão 5.7 o padrão era Late 1, né? As operações bitwise agora funcionam em binary blob, antigamente, né? Para quem queria fazer isso era só com inteiro, né? Com big int. As funções de IPv6 e UID trabalham com binary agora também. O set persist, quando você muda uma configuração no MySQL, aquelas configurações dinâmicas que você, com a sessão levantada, você muda, você consegue persisti-las usando um set persist no shell do MySQL. Eu tenho uma nomenclatura agora de merge para eu dar uma dica para o otimizador com as queries, né, com relação a como ele organiza algumas informações. O MySQL agora está muito melhor preparado e vão vir mais correções para isso com relação a operações espaciais, né, a dados espaciais e geoespaciais. Eu tenho algumas outras declarações, como o skip locked no wait. Eu tenho o explain, que era uma coisa meio capenga ainda, né, no MySQL até o 5.7. O explain melhorou demais, né, ainda longe de estar no nível aí do próprio Oracle ou do SQL Server, né. O explain agora dá muito mais informação e você consegue ter um direcionamento muito melhor de como você consegue melhorar uma query hoje. A gente consegue fazer índices descendentes agora de fato. Tem muita mudança no JSON, a maioria é para corrigir comportamentos que eram, entre aspas, estranhos no MySQL 5.7. 5.7, não tem como, né? Mas tem algumas melhorias em como você pode usar funções de JSON concatenadamente. E vai vir muita coisa, tem mais coisa no changelog para vir. E também está aberto justamente por aquelas mudanças que eu falei mais cedo sobre o dicionário de dados, abre mais possibilidades para a gente ter engines novas no MySQL, né? Toda uma engine de plugins novas foi desenvolvida. E o que vale falar, ainda está em desenvolvimento, ainda não tem um release final. Vocês viram nas outras palestras que o JSON, as funções de JSON funcionam a partir do MySQL 5.7.8, né? O MySQL lança versões, o 5.7.0, 5.7.1, que não são as disponíveis para o público em geral. O MySQL
8.0, ainda tá para ser lançado o 8.02 e ainda vai ter um ciclo, provavelmente, de desenvolvimento de algumas releases até estar pronto para produção. O GA, que é o disponível para o público geral. Quem quiser ver o changelog completo, eu deixei um link curto aqui, MySQL 8. E é isso, gente. Obrigado.